Eu tava conversando com os amigos e eles perguntaram pra mim: Naka, você recomenda o método comum pros meus filhos? Eu falei: depende de muitas coisas. O método comum, ele não é bom em todas as situações. Vão existir situações que ele é muito bom, mas em compensação vão existir situações onde ele vai ser péssimo. E provavelmente, se você colocar teu filho pra estudar no comum, no momento em que não é o momento ideal, provavelmente ele vai acabar se frustrando, você vai jogar seu dinheiro fora e você vai tirar o tempo dele, você vai tirar o seu tempo e vocês ainda vão entrar numa cilada. Se você quer saber quando que o comum é realmente muito bom e ele pode ser excelente, ou quando que o comum não é tão bom assim, fica comigo até o final desse vídeo que eu te conto os benefícios e as ciladas do método comum. E se você não me conhece, meu nome é Pedro Nakamura, sou especialista em ciência da aprendizagem e trabalho há mais de 20 anos com educação. Se você quer saber como se aprende mais e melhor, se o método comum pode ser realmente efetivo para você ou não, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo, eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem. Primeiramente, o método comum, ele foi um método criado por um japonês chamado Toru Komon, que ele tinha muita intenção em conseguir ajudar o seu filho a desempenhar melhores notas na escola. E para ele fazer isso, no contraturno com o filho dele, ele acabou passando para eles listas repetitivas, progressivas e com um nível de dificuldade crescente para que o filho dele sempre fizesse além das tarefas da escola. E nessa, o método deu muito certo. E o filho dele, que saiu de um aluno onde ele tinha muita dificuldade e acabava tendo resultados relativamente medianos, ele acabou se tornando um dos melhores alunos da sala. E nessa, ele acabou transformando isso no método, que acabou se chamando método comum. Hoje, o que a gente conhece como método comum é um método que ele é principalmente muito aplicado para matemática, português e inglês. O aluno recebe listas repetitivas de conhecimento e, além disso, elas são progressivas. Esse bloquinho de exercícios, o aluno ele precisa resolver cada um deles e a partir do momento que ele vai resolvendo, ele naturalmente, de forma auto-instrutiva, ou seja, ele mesmo, ele consegue corrigir e entendendo aquilo que ele errou. Que faz muita diferença isso, porque esse processo da autocorreção é um processo que vai conseguir fazer com que ele tenha a metacognição, que é entender realmente aquilo que ele está fazendo certo e aquilo que ele está fazendo errado, para que ele consiga reconhecer mais fácil os erros e quando ele acaba fazendo isso, naturalmente vai acabar melhorando uma coisa que a gente vai dar o nome de fluência cognitiva. Toda vez que você precisa estabelecer e elaborar pensamentos, que são pensamentos mais complexos, esses pensamentos mais complexos eles só são viabilizados por meio de memórias que você já possui. E, portanto, a memorização ela é chave para que você consiga fazer raciocínios mais complexos. Quando você tem as memórias mais fáceis de serem resgatadas, e muitas vezes você faz isso por repetição, por revisões, você naturalmente vai acabar trazendo com que o seu raciocínio seja mais fluido e você consiga pensar as coisas de uma forma muito mais tranquila, muito mais fácil. O método comum ele te traz muito esse benefício, porque a partir do momento em que você vai fazendo questões de forma repetitiva e progressiva e vai repetindo e vai voltando na questão e vai fazendo cada vez mais, naturalmente aquilo que era muito difícil para você resgatar, você vai percebendo que você vai resgatando de uma forma muito mais rápida e muito mais automática. E principalmente para conteúdos e matérias que são mais conteúdos de meio, como por exemplo são matemática e português. Isso facilita muito para que você consiga pensar de forma mais rápida nos conteúdos que são mais complexos e mais difíceis. Imagina, a partir do momento em que você precisa ter uma aula de física, só que a matemática, só a matemática, ela está muito mais automatizada, os conhecimentos matemáticos que estão por trás do seu conhecimento da física são muito mais fáceis de serem resgatados, a física fica muito mais fácil de aprender. Você tentar fazer, por meio de repetições, por meio de revisões, fazer com que todo esse conhecimento se torne muito mais fluido. E tem diversos benefícios e pode realmente ser muito bem utilizado se você entender como que a aprendizagem funciona. Então o método comum ele traz basicamente 3 dos principais benefícios que a gente tem para aprendizagem efetiva. O primeiro benefício é o fato de você executar muito a prática de lembrar por meio do que a gente chama de efeito teste. O efeito teste é você estar sendo testado sobre um determinado conhecimento, que são as listas de questões do comum, e nessa de você ser testado sobre o conhecimento, você vai ter que colocar em prática aquilo que você sabe sobre essa determinada informação. E aí, de forma sem consulta, você vai tentar trazer tudo que você sabe para resolver aquele tipo de problema. A partir do momento que você faz uma primeira vez e você faz uma segunda vez e você vai fazendo uma terceira vez, esse processo de repetição ele vai te trazendo fluência e vai fazendo com que o resgate da informação que você precisa no seu cérebro para que você consiga resolver aquele problema ele seja muito mais automatizado, fazendo com que esse processo ele melhore muito ao longo do tempo. O segundo gigantesco benefício que a gente vai ter é em relação à prática espaçada ou revisão espaçada que a gente chama. O que acontece é que porque o método comum ele acontece em diversos períodos de contraturno, ou
ou seja, em vários momentos, naturalmente o método Kumon ele vai fazer com que você revise o mesmo conteúdo várias vezes de forma direta. Cada vez que você revisa, vai facilitar para que esse assunto não seja esquecido da próxima vez. E com isso, por meio da retenção do conhecimento, cada vez mais aquele conhecimento ele vai decair de uma forma mais lenta dentro do seu cérebro. A primeira vez que você revisa, ele já começa a cair um pouco mais devagar. A segunda vez que você revisa, ainda mais devagar. E a terceira vez e a quarta vez nem se fala. Então, cada vez que você faz uma lista de exercícios sobre o mesmo assunto, ou utilizando assuntos que você já viu anteriormente, vai naturalmente fazer com que aquele conhecimento perdure no seu cérebro por muito mais tempo. E o nosso terceiro benefício é porque como o Kumon, ele trabalha muito com a prática de correção e você precisa corrigir para saber se as listas estão corretas ou se não estão corretas, e ele tenta trazer essa metacognição de você saber aquilo que você fez certo e aquilo que você fez errado, ele tem esse benefício de você conseguir reconhecer os seus erros ou padrões de erros com uma velocidade muito maior. O Kumon, ele pode ter esses benefícios, e eles são realmente benefícios muito reais e que, se bem aproveitados, eles são muito chaves para potencializar qualquer tipo de aprendizagem, mas em compensação, nem tudo são flores. O método Kumon também tem as suas coisas que não são tão boas. Entre as principais limitações em relação ao método Kumon, a primeira que eu citaria para você é que ele tem uma limitação real em termos de hierarquia do pensamento. O que eu tô querendo dizer para você é que, pelo fato do Kumon ser realmente um trabalho de formação de base, formação de fluência em relação aos processos que são processos que você utiliza muito, naturalmente ele trabalha muito com a repetição. E nessa de trabalhar com a repetição, ele demora mais para alcançar, ele não trabalha tão bem os níveis mais altos da hierarquia do pensamento. Quando a gente fala sobre a taxonomia revisada de Bloom, que é uma forma excelente da gente expor o que acontece em termos de hierarquia do pensamento, a gente sabe que nos níveis mais baixos, que a gente tem coisas como lembrar, entender e aplicar, a gente está trabalhando com a área da memorização. Nesse, o Kumon arrasa, destrói. Só que quando você vai para áreas como, por exemplo, analisar, avaliar e principalmente criar, o Kumon ele tem reais problemas em relação a isso. A segunda coisa é que, por exemplo, em língua portuguesa ou em língua inglesa, nem tudo é só memorização. Muitas vezes você precisa de fazer uma redação, e as redações elas demandam níveis hierárquicos muito altos do pensamento. Processos onde você vai fazer uma criação de texto não é tão simples assim. E, portanto, você tem que tomar muito cuidado. O Kumon sozinho, muitas vezes, ele vai te trazer uma falsa sensação de domínio. E essa falsa sensação de domínio, ele vai te levar até um determinado nível, mas ela não vai fazer com que você extrapole muito. Realmente, ele tenta trabalhar muito a fluência. E nessa de trabalhar muito a fluência, ele tenta automatizar muito os processos cognitivos de forma que você consiga resgatar tudo que você precisa de uma forma muito fácil. Só que, gente, trabalhar fluência demanda repetição. E muitas vezes, tudo aquilo que é repetido diversas vezes vai se tornando muito chato. E isso é extremamente importante em termos de regulação emocional. O principal tiro na culatra e a principal limitação que eu vejo em relação ao método Kumon é porque a maioria das pessoas que eu vejo em relação ao método Kumon tem muita dificuldade de entender motivação para uma parada que eles acabam pensando que é muito chato. E eu não vou mentir, o processo ele é extremamente repetitivo. Eu não recomendo ele para todo mundo. Eu recomendo para realmente para quem quer muito ou para quem precisa muito de base, porque essa dificuldade que a gente tem de conseguir manipular as nossas emoções a favor da nossa aprendizagem, ele é um problema real. E o método Kumon, ele é muito tenso nesse sentido. Você tem que sempre lembrar, aprender não é só sobre estudar. Aprender é um processo muito mais holístico e muito mais complexo. Quando você fala sobre aprender, você tem que também trabalhar sobre em cima das suas atenções e em cima das suas emoções. Se você trabalhar apenas com o seu estudo, não vai adiantar. Daí vem o principal ponto. Quando que eu recomendo o Kumon? Eu recomendo muito Kumon a partir do momento em que a pessoa precisa resgatar base de conhecimento, principalmente matemática, inglês e português, de forma assíncrona em relação à escola. A gente tem os nossos alunos, e alguns alunos dentro da escola performam muito bem, principalmente nas matérias de matemática, português e inglês, e em compensação outros alunos não performam super bem nessas áreas. E muitas vezes o real motivo pelo qual os alunos não estão conseguindo performar muito bem em matemática, português e inglês não é exatamente por conta do conhecimento que ele não tem que está tentando ser adquirido agora. Mas como a gente sabe que todo o processo cognitivo ele é associativo, ou seja, você só pensa em coisas mais complexas porque você tem memórias anteriores que conseguem ser associadas com elas, a gente começa a entender que muitas vezes o motivo pelo qual a pessoa não está performando bem em matemática no 8º ano não é por conta da matéria do 8º ano, mas muitas vezes é por conta da matéria do 7º, ou do 6º, ou do 5º. Só que é difícil a gente trabalhar a matéria do 8º com o aluno ao mesmo tempo que a gente trabalha com a matéria do 7º, do 6º, do 5º ano. Então o Kumon é
muito maravilhoso nessa situação. Agora, em compensação, se você tá com a base em dia e teu conhecimento você tá conseguindo entender realmente na aula, o motivo pelo qual você não tá conseguindo tirar boas notas não é porque você não tá entendendo em sala de aula, mas provavelmente porque você não tá conseguindo estudar com frequência, com constância, talvez o Kumon não seja nesse caso. Então essa é a primeira situação. A segunda situação que eu recomendo muito para os meus alunos ou então para filhos dos meus amigos é quando eu sei que a família ela tem um bom suporte emocional e o aluno e a criança ele tem um bom nível de autorregulação. Eu tenho um aluno que foi multimedalista olímpico, que mesmo ele sendo um dos melhores alunos que eu tinha em matemática e a última coisa que faltava para ele era a base, ele tentou se expor ao Kumon. Ele se tornou uma máquina. Ele se tornou muito melhor em matemática do que ele já era. Isso que ele já era muito bom. E aí você me pergunta, mas Naka, por que ele resolveu fazer? Ele resolveu fazer porque ele realmente percebeu que existiam benefícios. E um método tem muitos benefícios. Como eu disse, um método de estudo que envolve prática de lembrar, envolve revisão espaçada, envolve correção, ele não tem como ser um método ruim. O problema dele está exatamente no excesso de foco em ativar a fluência, e isso faz com que naturalmente o método se torne um processo chato. Só que se o aluno se autorregula a ponto de entender que os benefícios são muito maiores do que essa chatice, então naturalmente vai ter muitos ganhos. Então se você tem uma boa autorregulação ou você consegue dar um bom suporte emocional para que o filho consiga compreender que aquele processo vai ser muito valoroso para frente, aí eu também recomendo. Agora, em compensação, se o filho é largado, se o aluno ele simplesmente faz aquilo por obrigação, provavelmente vocês vão entrar em um embate e aí emocionalmente isso vai ser complicado. E aí muitas vezes você tem um tutor educacional, muitas vezes você tem professores particulares que consigam acompanhar, talvez sejam processos que sejam mais valorosos para essa criança do que exatamente o método Kumon. Enfim, Naka, você acha o método Kumon muito bom? Como eu disse, eu vou falar para você que depende, mas ele pode ter diversos benefícios. E se você compreender quais são os diversos benefícios, eu tenho certeza que você vai tirar o melhor proveito possível desse grande método. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem.